Fala, meu povo lindo! Professora Ingrid Gil Salles, professora de Direito Material do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e também Direito Processual Civil aqui do Portal F3. É um prazer estar aqui mais uma vez juntinhos com vocês. O que foi que você preparou para a gente? Preparei algo mais do que especial para esse 27º exame de ordem. Meu povo, presta atenção, vem comigo, porque a sua professora, graças a Deus, acertou 8 das 11 questões. 11 questões, 6 de Direito Material do Trabalho e 5 de Direito Processual do Trabalho, do 26º exame de ordem. Portanto, fica ligadinho comigo. Eu deixo aparecendo desde já aqui, olha só, no cantinho aí embaixo da sua tela, as minhas redes sociais. Para você que quer manter um contato comigo, não perca. Ingrid Gil Salles, Instagram, Facebook, Periscope e agora com o meu canal no YouTube. Dicas de direito material do trabalho, de direito processual do trabalho, de direito processual civil. Além disso tudo, a jurisprudência mais atualizada diante da reforma trabalhista e também tendo em vista o CPC 2015. Por isso, para você que quer ficar ligadinho, que não perde nada de novidade no mundo jurídico, vem comigo, vem painho, vem manhã, porque juntos eu vou fazer de você um sucesso. Como a gente brinca aqui na Bahia, sucesso da Bahia. Eu começo falando do direito processual do trabalho. E o tema que eu escolhi é um tema recorrente. Eu brinco dizendo o seguinte: esse tema não cai, despenca. Despenca na prova da OAB. E com certeza vai cair nesse exame de ordem. Minha pró, como é que você sabe? Você é evidente? Não, meu povo. A sua banca, a Fundação Getúlio Vargas, ela é repetitiva. Ela é organizadora do certame desde o ano 2010. E desde então, ela vem repetindo temas. A bem da verdade, eu sei te dizer decor quais são os principais artigos que possuem recorrência no exame de ordem. Você quer ver? Vamos juntos? Primeiro artigo, artigo 840 da CLT, que fala da petição inicial. Artigo 844 da CLT, que fala do comparecimento à audiência trabalhista. Artigo 818 da CLT, que fala do ônus da prova e da inversão do ônus da prova. Agora, 855B, com a jurisdição voluntária. Prova essa que caiu no 26º exame de ordem. Eu disse, vai cair, vai cair, vai cair. Pimba, caiu. O 855A, com incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O 611A, com o negociado, prevalece sobre o legislado. O 620, com o acordo coletivo de trabalho, prevalecendo sobre a convenção coletiva de trabalho. O artigo 800 da CLT, que fala da exceção de incompetência territorial. O 731, 732, que versa sobre as espécies de perempção no processo do trabalho. Os artigos 880, 881, 882, 883, 884, que versa sobre a execução e os embargos à execução. Você quer mais do que isso? Quer recursos. Meu povo, olhe para mim. Recursos e execução não caem, despencam na sua prova. E aí, com recursos, você estuda o 893, o 894, com o recurso de embargos infringentes e divergentes, o 895, com o recurso ordinário, o 896, com o recurso de revista, o 897, com o agravo de instrumento força na caneta, hein? 897, letra A, embargos de declaração. 897, a linha A, agravo de petição. Ou seja, esses, sem sombras de dúvida, meu povo, são os principais artigos
Primeira coisa que eu quero tirar da sua mente. Para com essa ideia de que você precisa estudar em quantidade. Ai, meu Deus do céu, eu não conheço toda a CLT. Quem disse que você precisa conhecer toda a CLT? Quem foi que lhe contou? Lhe contaram uma mentira. Lhe contaram uma mentira. Passar na OAB não é quantidade. Passar na OAB é qualidade. Meus amores, vocês precisam ter qualidade de estudo. O que estudar, quando estudar e como estudar. Para saber tudo isso, vem juntinho, se inscreve no meu canal do YouTube. Me segue no Instagram, que nós vamos manter este contato. E eu vou te deixar pronto e pronta. Não só para o exame de ordem, como também para o seu concurso público. E hoje você vai trazer o quê? Meu povo lindo, hoje eu trago para vocês um tema excepcional, que é o tema de custas e depósito recursal. Custas e depósito recursal. Esse foi o tema escolhido, esse foi o tema eleito. Meus amores, custas. O que eu quero que vocês façam? Que vocês anotem os artigos 789, 789-A da CLT, 790 e 790-A. Custas sempre cai no seu exame de ordem, sempre, sempre, de uma maneira ou de outra. Seja para você calcular, seja para dizer sobre o que incide. E eu quero que você tome nota do seguinte: as custas no processo de conhecimento, elas são calculadas à razão de 2%. As custas no processo de execução, elas são calculadas à razão de 5%. No processo de execução, elas são calculadas à razão de 5% sobre cada ato. E no processo de conhecimento, não. Você paga lá 2%, mas 2% sobre o quê? Sobre o valor da causa? Não. Você tem uma hierarquia a seguir. Olha para mim, presta atenção. Se as partes celebraram um acordo, e você sabe que na Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho tem que homologar, esses 2% de custas processuais incidirão sobre o valor do acordo homologado, sobre o valor oriundo da sentença homologatória. Para tudo, não teve acordo não, ou até teve, mas o juiz não homologou. O juiz não é obrigado a homologar acordo na Justiça do Trabalho. Então, esses 2% de custas incidirão, aí sim, sobre a sentença de mérito condenatória. O juiz condenou a parte reclamada a pagar X. Então, os 2% serão calculados sobre esse X. Isso mesmo. Para tudo. E se a sentença não for condenatória? E se a sentença for meramente declaratória, ela reconhece a existência de um direito? Ou se ela for constitutiva, trazendo uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, uma obrigação de dar? Então, ocorrendo essa situação em que eu não tenho uma sentença condenatória, os 2% serão calculados sobre o valor atribuído à causa. E se eu não tenho um valor atribuído à causa, sobre o que o juiz fixar? A bem da verdade, desde que o CPC 2015 entrou em vigor, vocês sabem, o CPC é a lei 13.140, de 16 de março de 2015, que entrou em vigor um ano depois, em 16 de março de 2016. O que a gente tem que ter? A gente precisa ter atribuído o valor da causa. Trata-se de uma condição sine qua non, sob pena de o quê? De o magistrado intimar a parte autora, no nosso caso reclamante, para emendar a petição inicial no prazo de 15 dias, porque para toda a petição inicial precisa ser atribuído o valor da causa. Perceba que isso está no artigo 319 do CPC 2015. Aí você vira para mim e diz: professora, para tudo. E se está no CPC 2015, o que é que tem a ver com a CLT? Se lembre daquilo que seu professor na faculdade já te ensinava. O CPC, ele é aplicável subsidiariamente e supletivamente à CLT. Subsidiariamente na sua omissão.
Supletivamente, apesar de não ter uma lacuna, apesar de não ter um preenchimento de um vazio, a CLT até versa, mas ela é incompleta. Supletivamente, acrescendo a CLT. Eu encontro isso aonde? No próprio artigo 15 do CPC 2015 e no artigo 769 da CLT e no artigo 769 da CLT. Meus amores, portanto, quanto às custas no processo de conhecimento, eu tenho uma hierarquia. Essa hierarquia já fora cobrada 2 vezes no seu exame de ordem. Que hierarquia é essa? Sobre o valor resultante da sentença homologatória. Ah, eu não tenho uma sentença homologatória sobre o valor que ela for oriunda da sentença de mérito condenatória. Eu não tenho esse valor porque não houve condenação. For uma sentença declaratória constitutiva, o valor, então, da causa. Os meus processos antigos, olhe para mim, eu não tenho o valor da causa. Então, é sobre o que o juiz fixar. Eu sigo necessariamente essa hierarquia. O que o seu exame de ordem faz? Ou ele pergunta sobre essa ordem a ser seguida, ou então ele dá um caso concreto. Ele relata uma situação na qual você tem que calcular as custas. Ah, o valor da causa foi de 10 mil, não houve sentença condenatória nem acordo homologado. O valor das custas é de 2% sobre 10 mil. Ah, o valor das custas é de 2% sobre 5 mil. E ele pede para que você faça o cálculo. E não te diz que as custas são calculadas à razão de 2%, nem te traz essa hierarquia. Mas ele pressupõe esse seu conhecimento. Você percebeu? Você tem que aprender a raciocinar como o seu examinador quer que você faça a prova da OAB. E uma dica que eu dou, inclusive sendo extremamente ousada, porque eu confio 100% no curso que eu leciono, é o seguinte: aqui pelo portal F3, você pega a sua prova, e ao pegar a sua prova, você não vai começar do início, não. Você vai começar do final. Você vai fazer o que os meus alunos que foram aprovados na primeira fase fizeram. Você vai responder, primeiramente, as suas 6 questões de direito material do trabalho. Depois você vai para as suas 5 questões de direito processual do trabalho. Logo no início, com a mente fresca. Por que minha prova? Porque das 11 questões, você vai me dar 8. 8. Está sentindo a aprovação? Sentiu? Das 11, você me dá 8. Eu não estou pedindo 11, eu estou pedindo quanto? 8. Depois você vai para a ética, sim senhor, sim senhora. E depois você vai responder todas as demais disciplinas. Por que você diz isso? Porque meus alunos sabem o trabalho e processo do trabalho, mas costumavam seguir a ordem de resposta da prova, de questões. E quando chegavam em trabalho, processo do trabalho, depois de 3 horas e meia de prova, estavam assim, ó, não aguento mais. E confundiam recurso ordinário com recurso de revista, estavam preocupados em marcar no gabarito. E aí, percebam, perdiam questões importantíssimas que, se eles tivessem respondido no início, com calma, com paciência, tinham acertado. Mas você, que está assistindo essa aula, porque nós tínhamos esse encontro, você precisava me conhecer, e eu também ter esse contato com você, porque eu só tenho uma missão nessa vida, meu povo. Eu só tenho um objetivo, eu não tenho outro. O meu objetivo é fazer com que você alcance o seu, com que você alcance o seu sucesso. É ser uma escadinha, é ser um degrau na sua vida para você alcançar o seu objetivo. E aquilo que fizeram por mim, que eu possa fazer por você agora. Então, presta atenção, nós estávamos falando das custas processuais. E eu quero te recordar, especificadamente no artigo 790-A da sua CLT, que os entes públicos, eles não pagam custas. E aí eu estou me referindo aos entes públicos da administração pública direta, autárquica, fundacional, a União, os estados, os municípios e tantos outros, ok?
Além disso, ô meu povo lindo, presta atenção. Nós temos uma súmula, toma nota dela. Toma nota, é a súmula 86 do TST. Olhe para mim. A súmula 86 do TST, esse conhecimento foi requerido no 25º exame de ordem. O que diz a súmula 86? Eu te conto. A súmula 86 do TST vai dizer que para a massa falida, que ela nem faz o depósito recursal e que ela também não paga as custas. E que isso não se aplica para as empresas que estejam em liquidação extrajudicial. Daí eu quero te recordar uma coisa. Massa falida não é, uepa, eu sou massa falida. Massa falida é ajuizar um processo falimentar para a decretação da falência perante o juízo falimentar. E não é ajuizar, é eu peço, bati na porta do Poder Judiciário. Eu peço, até porque o Poder Judiciário, ele é inerte, princípio do juiz natural. E o juiz, ele decreta, por meio de uma decisão interlocutória, mas que tem força de sentença, ele decreta o que, minha pró? Ele decreta a falência. A partir dali eu tenho constituído a massa falida, ok? Portanto, para a massa falida, ela não paga custas, ela não paga o depósito recursal. Lembrar também que para entes públicos, não. E lembrar que no processo de execução, as custas não são calculadas à razão de 2%. Fala para mim. Eu não estou ouvindo você falar. Oxi, fale para mim. A razão de quanto? De 5%. E sobre cada ato. As custas são pagas por cada agravo de petição no processo de execução, que é o recurso cabível da Vara do Trabalho para o Tribunal Regional do Trabalho, no prazo de 8 dias úteis. As custas, elas são pagas por cada embargos de execução, embargos de terceiro, embargos do devedor. Lembra que embargos, no processo de execução, eles possuem um prazo diferenciado. Esse prazo é de 5 dias. 5 dias, ok? E você precisa ter garantido o juízo. O que é a garantia do juízo? O juiz, ele precisa estar acobertado. Ele precisa ter um bem dado em garantia, um depósito em dinheiro, algo que tenha sido nomeado a penhora, precisa ter sido efetuado um arresto, um sequestro. Por que, minha pró? Porque senão você não poderá embargar a execução. E é interessante porque nos embargos à execução, outra exceção está no artigo 884, você vai lá para o parágrafo 6º e seguintes, e ele vai dizer o seguinte: para as entidades filantrópicas, olhe, se eu sou só examinadora, eu pergunto isso. Por quê? Porque quase ninguém vai acertar. Quase todo mundo passa batido no processo de execução. Parece que o meu povo lindo não gosta de execução, não. Mas comigo você fica sabendo. Perceba que para instituição filantrópica, os seus diretores, e não só os seus diretores, como os seus ex-diretores, se eles forem embargar a execução, foca aqui em mim, eles não precisam ter garantido o juízo. Não precisam. E isso adveio com a reforma trabalhista. Isso adveio com a Lei 13.467 de 2017. Vocês sabem, não sabem? A reforma trabalhista, a 13.467 de 2017, ela entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. Logo em seguida, nós tivemos a edição de uma MP, que é a MP 808 de 2017. Só que, meu povo, tá pouco. A gente chega nesse ano, 23 de abril do corrente ano 2018, a MP não foi convertida em lei. Ela caducou. Olhe para mim, a gente volta a ter o texto anterior da 13.467 de 2017. Voltamos a ter o texto inicial da 13.467 de 2017. E eu passo a tratar com vocês agora, já vimos custas, a respeito do depósito recursal.
Primeira coisa que eu quero colocar na sua cabeça. Meu povo, presta muita atenção. Depósito recursal é também uma garantia do juízo. É uma garantia do juízo de que a parte ré, no nosso caso, do processo do trabalho, de que a parte reclamada, de que ela vai arcar, de que ela vai adimplir com o quanto pactuado pelo magistrado, no sentido de que ou ele homologou um acordo e nesse acordo a parte reclamada fora obrigada, compelida a pagar certo valor ao reclamante, ou porque não houve homologação de acordo, mas o juiz, ele proferiu uma sentença condenatória, condenando a parte reclamada a pagar 10 mil, 20 mil, X ao reclamante. Então, o primeiro requisito, toma nota, depósito recursal. Depósito recursal é a garantia do juízo. Segundo requisito, depósito recursal, só quem faz é a parte reclamada. Você sabe o que é que a sua prova vai fazer? Olhe para mim, olhe. Eu sinto cheiro de prova, eu sinto gosto de questão de prova, eu vejo a questão da sua prova. O que a sua prova vai fazer é o seguinte: o reclamante, ele propõe uma reclamação trabalhista, vou dizer aqui, ó, Mário propõe uma reclamação trabalhista em face da empresa Gostosa Gula Limitada. Pronto, Gostosa Gula Limitada. E aí, o que acontece é que Mário, além de ter uma sentença totalmente de improcedência para todos os seus pedidos, é que a empresa, parte reclamada e empregadora, na sua defesa não apresentou só a contestação. Ui. Apresentou também a reconvenção. Lembra da reconvenção do pedido contraposto? Pois é, apresentou a reconvenção fazendo com que, presta atenção, ó, o processo dá uma reviravolta. E agora, a empresa Gostosinha Gula Limitada vira para a Mari e diz assim: oi, quem tem que me pagar é você, não sou eu, não. E o juiz defere. E a questão pergunta, uma vez que Mário for agora compelido, fora condenado a indenizar, a pagar a empresa Gostosinha Gula Limitada, e ele vai sim surgir por meio de um recurso. Você sabe, o recurso cabível da Vara do Trabalho para o Tribunal Regional do Trabalho é o recurso ordinário. Artigo 895, inciso 1, inciso 2 da CLT. O que é necessário? Aí ela dá, letra A, ele precisa pagar custas. Letra B, ele precisa pagar custas e fazer o depósito recursal. Letra C, ele faz só o depósito recursal. Letra D, ele recorre, não paga custas e não faz depósito recursal. Meu povo, qual das alternativas? Qual das alternativas? Não tenham dúvidas. Por mais que o reclamante, ele seja condenado, ele seja compelido a pagar, ele não faz depósito recursal. Porque depósito recursal é coisa de réu, é da parte reclamada. É ela, a parte reclamada, que tem que garantir o juízo, e não o reclamante. Portanto, ele, Mário, só terá que arcar com as custas processuais do processo e com as custas recursais processuais desse referido processo. Por que minha pró? Porque a sentença, quanto aos seus pedidos, fora totalmente improcedente. Digamos que ele tenha feito 10 pedidos, ele perdeu os 10 pedidos. Meus amores, a bem da verdade, vocês sabem que com a reforma trabalhista, agora são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais. Olha que máximo. Estou eu no meu apartamento lendo a Lei 13.467 de 2017, né? Aí eu pego, estou lendo. Que sucesso da Bahia! Agora nós teremos honorários de sucumbência. Que supra-sumo. A bem da verdade, nós já tínhamos antes.
Mas quem tinha direito era aquele causídico, era o advogado que atuava pelo sindicato da categoria. E agora, com o 791A, ele deixa clarífico que todo e qualquer advogado que atua na Justiça do Trabalho, que ele tem direito ao percebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. Vamos juntos? Como a sua pró é de processo civil, eu lhe dou processo civil e lhe dou processo do trabalho. No processo civil, os honorários advocatícios sucumbenciais são a razão de, no mínimo, 10%. E são a razão de, no máximo, 20%. Agora, venha comigo, hein? Saí do processo civil, vim para o processo do trabalho. Os honorários advocatícios sucumbenciais são a razão de, no mínimo, 5% e de, no máximo, 15%. Olhe, leitura obrigatória. Você vai fazer o seu exame de ordem. Não existe você ir fazer a sua prova no domingo sem você saber a respeito do 791A. Sem você saber que, olhe para mim, mesmo que a professora Ingrid Gil atue em causa própria, que eu tenho direito aos honorários advocatícios sucumbenciais no processo do trabalho. Que o procurador da Fazenda Pública, que ele também tem direito aos honorários advocatícios sucumbenciais no processo do trabalho. E que aquela parte que for a vencida, que ela paga os honorários advocatícios sucumbenciais, olhe para mim, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Peraí, você não entendeu não, né? Eu vou repetir, viu? Vou repetir. A parte que for a vencida pagará ao causídico da vencedora, percebeu? Percebeu? Os honorários advocatícios sucumbenciais, a razão de, no mínimo, 5%. A razão de, no máximo, 15%. Quem arbitra? O juiz. O juiz. É ele quem possui a tutela jurisdicional. É lindo demais, meu povo. É lindo, é lindo. Direito processual do trabalho arrepia a costelinha toda da professora, porque é muito lindo. Então, perceba, é ele quem irá arbitrar. A razão de, no mínimo, 5%, a razão de, no máximo, 15%. Ele vai verificar o zelo do profissional. Qual o grau de zelo do profissional? Ele vai observar o local de atuação, de prestação de serviços advocatícios. Ele vai observar a complexidade da demanda. Ele vai observar todos os requisitos necessários e que estão dispostos no 791A para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais. E lembrou, se cai honorários advocatícios sucumbenciais, como meu nome é Ingrid Gil Salles, o que ele vai querer saber é o seguinte: ainda que beneficiário da justiça gratuita, a parte vencida será obrigada a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais. Então, olha para mim, para você entender uma coisa. Faz de conta que a professora Ingrid Gil é reclamante, beleza? E que doutor João é a parte reclamada. Aí a Ingrid Gil faz 10 pedidos. Olha para minha mão, 10. Nos 10 pedidos, eu ganhei 5 e perdi 5. Você concorda comigo que se eu ganhei 5 e perdi 5, a parte reclamada, que é o doutor João, logo, ele ganhou os 5 que eu perdi. Ele ganhou os 5 que eu perdi. E ele perdeu os 5 que eu ganhei. Então, presta atenção. Eu vou ter que pagar sobre os 5 pedidos que eu perdi, honorários advocatícios sucumbenciais. A razão de, no mínimo, 5. A razão de, no máximo, 15%. Sobre tudo que resultar da liquidação da sentença daquele processo. E para o advogado de doutor João. Olha para mim, doutor João, por sua vez, terá que pagar honorários advocatícios sucumbenciais para a minha advogada, ou até mesmo para mim, caso esteja atuando em causa própria, para a minha pessoa, e ele terá que pagar a razão de, no mínimo, 5%, de, no máximo, 15%. Você percebeu isso? Sobre o valor resultante da liquidação da sentença. De sorte que o 791A, ele diz assim, ó, é vedada você ter a reciprocidade. Para o que é isso? Eu dizer assim, ó, doutor João, vamos fazer um acordo, eu não pago os honorários advocatícios sucumbenciais
do seu advogado e você não paga do meu. É vedado, é proibido, é defeso. Não pode haver essa reciprocidade dos honorários advocatícios sucumbenciais. E lembre-se que a parte vencida, ainda que beneficiária da justiça gratuita, ela paga os honorários advocatícios sucumbenciais. Se ela não possui condições de pagar, os honorários advocatícios sucumbenciais serão deduzidos, olhe para mim, olhe, serão deduzidos dos créditos trabalhistas oriundos desse mesmo processo que ela tem a perceber. Ela não tem valor nenhum a perceber desse processo. Então, pode-se buscar em outro processo. Ela não tem crédito para receber em processo nenhum. Ainda assim, o causídico que faz jus aos honorários advocatícios sucumbenciais, ele pode requerer a suspensão da exigibilidade desse crédito. Qual crédito? O dos honorários advocatícios sucumbenciais, pelo prazo de até 2 anos. Isso mesmo, pelo prazo de até 2 anos. Meu povo lindo, se cai custas processuais e custas recursais, cai isso aqui que eu te falei. As custas no processo do trabalho, tendo em vista a natureza alimentícia, elas somente serão pagas ao final e por quem sucumbiu, por quem perdeu. Você precisa conhecer o 789, 789A, o 790 e o 790A da CLT. Começamos com o depósito recursal. E a respeito do depósito recursal, eu adentrei aos honorários advocatícios sucumbenciais. O 791A vai cair. E eu te digo mais, ou vai cair o 791A, ou vai cair o 790B, honorários do perito. Não sai daí não, que essa fica para o próximo bloco. E depósito recursal também não acabei. Tenho muita coisa para te contar. Me aguarda, meu povo, que eu já volto. Me espera.